pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Você já passou por uma experiência curiosa, que é o seguinte, tá? Você tá conversando com uma pessoa, o assunto tá bacana, tá legal, só que daqui a pouco você olha pra pessoa, olha ali pro dente dela e percebe que tem um pedaço de alface. Você não consegue conversar normalmente com ela depois disso, né? Mas o que é? Rolou um resto de alface no dente. E o mesmo acontece com filmes. Às vezes você tá assistindo um filme, cara, ele é maravilhoso, mas ele tem um alface no dente. Ele tem um probleminha que por mais que você guarde ele no coração, que você lembre dele com muito carinho, você sempre vai lembrar do alface no dentinho dele. E é isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí. 5 filmes com alface no dente. Não, 5 filmes muito bons com um grande defeito. A alface no meu dente é saber que a gente produz tudo isso aqui, faz esses vídeos e edita, e tem muita gente que assiste e não é capaz de apertar no like. E a alface no seu dente, que é uma pessoa muito boa, é justamente não apertar o like aqui, tá? Vamos corrigir isso aí. Drácula é um dos personagens mais adaptados para o cinema da história. Eu até arrisco dizer, sem cálculo e dado nenhum, de que sim, é o personagem mais adaptado da história do cinema. Desinformação. Tentativa de informação. Porque, cara, já tivemos tantas versões, desde versões não oficiais como Nosferatu em 1922, até a primeira adaptação oficial, que foi a de 31, passando pelo Drácula do Christopher Lee e vários outros. Nosferatu! Mas, dentre todos os filmes do Drácula, o nosso favorito e o de muitas pessoas é Drácula de Bram Stoker, que não é de Bram Stoker, mas sim de Francis Ford Coppola e foi lançado em 1992. Esse filme vai nos apresentar a história de Conde Drácula, um cidadão que no passado perdeu a sua amada, decidiu que ia abandonar a fé, que ia detestar os seres humanos e 400 anos depois recebeu a visita de Jonathan Harker, um cara que estava lá para resolver uma treta imobiliária, mas que, veja só, tinha uma mulher igualzinha à falecida esposa de Drácula. The luckiest man who walks on this earth is the one who finds true love. Neste momento, Drácula começa a aplicar seu estilo comedor de casada e ele pensa, quero ir até essa mulher, mas a pedra no sapato é esse Jonathan Harker aqui. Então ele deixa esse cidadão para as vampiras dele e vai em direção à Inglaterra. Durante 15 anos só comia casada. Aí você pensa assim, você é um ser humano e o Drácula odeia seres humanos. Logo, o Drácula é o vilão, ele tá errado. Mas acontece que quem ele conheceu foi Jonathan Harker. E até dá pra entender o porquê que ele odeia os humanos assim, né? Acontece o seguinte, esse filme aqui é maravilhoso. Se você nunca assistiu o Drácula do Francis Ford Coppola, você precisa assistir. É um filme visualmente único. Tem uma trilha sonora maravilhosa, uma ambientação que combina muito com o Drácula. Porém, apesar de ter um excelente Conde Drácula feito pelo Gary Oldman, ele tem um péssimo Jonathan Harker feito pelo Keanu Reeves, que consegue estar pior do que de costume aqui nesse filme. Que tristeza. O Keanu Reeves, ele já não é um grande ator, a gente já falou isso algumas vezes aqui no canal Piuí, já levou algumas pedradas por esses comentários, mas a gente não pode negar a nossa essência e não pode deixar de falar o que a gente acredita. Esse querido do Keanu Reeves, porque ele é um cara querido, Esse cara é gente boa. ele é muito da hora, mas ele tem dificuldade para falar as palavras e para demonstrar as emoções que Jesus! Quando o Drácula se mostra meio perigoso, ele fica indignado, Jonathan Harker, ele responde com "You cannot do that, this is crazy!" Mas que porra é essa? Esse cidadão tem uma dificuldade, as palavras brigam com ele não consegue pronunciá-las. Cara, o Keanu Reeves é um ator muito limitado mesmo, e nesse filme aqui ele conseguiu prejudicar o todo. Geralmente, ele tá num papel que se encaixa bem, por exemplo, o Neo em Matrix. Ele precisa ouvir os outros explicarem a história, ele precisa fazer cenas de ação, coisa que o Keanu Reeves sabe fazer muito bem. Mas aqui, em Drácula, ele precisava atuar, ele precisava demonstrar que ele ama a sua esposa, que ele tá com medo de estar naquele local, e ele não consegue. Chega no fim do filme e a gente entende que Keanu Reeves conseguiu prejudicar o filme como um todo. Só um merda, meu irmão. Bom, o Drácula era pra ser o vilão, né? E você acaba até entendendo ele, né? Agora eu fico pensando, se o Drácula tivesse encontrado uma pessoa mais gente fina, talvez ele não odiaria tanto assim a humanidade, né? Mas nesse caso aqui, no fim das contas, a gente acaba até torcendo pelo Drácula do Gary Oldman, que é um personagem muito bom. Everyone! Outro filme. Ah, tá, desculpa.
Até os anos 2000, os filmes de herói, eles tinham uma pegada bem fantasiosa, como a gente viu lá no Batman do Tim Burton, até no Superman do nosso querido Christopher Reeve. Só que assim, o mundo começou a mudar e as pessoas começaram a buscar coisas mais realistas. Então, vendo isso, a Warner pensou, vamos fazer um novo filme do Batman e vamos chamar aqui esse tal de Christopher Nolan, o diretor que fez uns projetos interessantes e talvez tenha uma visão bacana pro personagem. E o Nolan tinha essa visão. Muita gente não gostou, mas ele trouxe o Batman realista. Exatamente. Batman Begins, lançado em 2005, mostrou pra gente esse herói que não vivia em uma Gotham totalmente fantasiosa, que não enfrentava aquele pinguim tão bizarro. Não, ele era um personagem mais pé no chão, que vivia numa cidade comum dos Estados Unidos, que em vez de ter coisas muito absurdas, tinha gadgets tecnológicos. Ele combatia o crime de uma maneira um pouco mais realista. Isso virou uma febre no universo de heróis, foi muito influente. Esse filme aqui, a gente brinca, nosso querido Marcelo costuma falar que não sei o que é o Batman Begins de não sei quem. Toda vez que tem um filme que começa a origem de alguém, ele fala esse papinho de que é o Batman Begins de não sei quem. Chato pra caralho, por isso. Mas a gente precisa dar a César o que é de César. Esse filme, de fato, é muito influente, é um bom filme que iniciou uma trilogia muito popular, mas ele tem um defeito. Ih, rapaz. Infelizmente ele tem esse defeito. Mas veja bem, é um filme que tem ali o Christian Bale fazendo um bom personagem. Tem uma boa criação de mundo, mesmo não sendo mais gótica como o Tim Burton faz, a criação de mundo funciona. Tem ali um vilão bom, Ra's al Ghul, Liam Neeson manda bem, tem um bom interesse amoroso ali do Batman, tá tudo bem setado, boa direção, bom roteiro, mas tem uma questão específica que incomoda, especialmente porque isso aqui é um filme de herói, que são as cenas de lutaria e brigação. Isso aí, meu amigo, a qualidade que o Nolan tem em dirigir situações e diálogos, ele não consegue aplicar muito nos combates. Aqui a gente vai ver várias cenas em que eu gosto de falar que o Batman luta com os ombros pra cima, né? Já percebeu que o Batman vai lutando assim? E show, ó, tudo picotado, picotado, picotado. Tem muito corte, a coreografia é muito capenga, é muito fraquinha. Presta atenção nessa cena aqui, em que o Batman ainda tá preso numa prisão whatever da Mongólia, eu acho, e ele é jogado no barro. Olha quantos cortes essa cena tem. E todas as cenas de luta de Batman Begins são assim. Na verdade, essa trilogia inteira é muito capenga quando o assunto é ação. A gente vai encontrar várias cenas em que tem capanga caindo sem ter tomado soco. Assim, ó, a ação é ruim na parte da lutaria e brigação. Artes marciais, porque quando tem que derrubar um caminhão, quando tem que fazer um avião caindo, aí ele manda bem. 100%. Mas quando o assunto é luta, infelizmente Batman Begins tem um alface no dente. Tô triste. E isso é um fato, porque quando lançou The Batman, que tem cenas muito melhores de coreografia, as pessoas comentaram, né? Nossa, esse filme aqui tem cenas muito mais legais. Shogun, a gloriosa saga do Japão, é uma série lançada no Star Plus que mostra a história do Japão e do Shogun. Tem esse nome, né? Que legal, cara. Essa série é basicamente um Game of Thrones do Japão, mostrando o interesse de cada senhor feudal em cima do Japão, querendo dominar, querendo ter mais relevância e importância, mostrando as tretas políticas, traições e tal. É uma série muito, mas muito boa. Inclusive, muita gente tá falando que Fallout é a melhor série do ano e tal, e eu achei Fallout muito boa. É o que? Mas pra mim, Shogun detém o título até então de melhor série do ano. E nessa jornada a gente vai ver uma galera querendo ascender ao posto de quê? Shogun. Não me diga! Que é basicamente o líder da porra toda. E no meio dessa confusão, a história vai se apropriar, obviamente, de muitos fatos históricos. Então nós não teremos aqui apenas americanos e japoneses. A gente vai ter também espanhóis, a gente vai ter portugueses e todos esses povos interagindo em várias cenas. Pessoal, daqui fala Fumanas. Bom, e acontece que no período histórico muito importante aqui do Japão, eles estavam negociando com portugueses. Isso mesmo, os nossos amigos tugas mandavam muito bem quando o assunto era comércio marítimo, então eles acabaram dominando boa parte do globo, até numa negociação que fizeram junto com a Espanha e tal. E aqui os portugueses negociavam diretamente com os japoneses e a cultura portuguesa acabou invadindo um pouco o Japão. Tanto é que lá várias igrejas foram construídas e o nome Maria
porcaria passou a ser comum. Mas olha só o que eu disse, portugueses. Qual idioma eles falam? Eles falam português de Portugal, Horus. Exatamente, aqui em Shogun eles respeitam a língua dos personagens, porque os japoneses falam em japonês, os ingleses falam em inglês e os portugueses falam inglês também. Uma boa história, homem. Exatamente! Nesse momento, essa produção americana optou por fazer uma pequena mudança aqui, entendeu? Acho que ia ficar muita misturança de línguas, eles pensaram assim, rapaz, mas americano não gosta de ler legenda, né? Vai ficar complicado. Já tem o japonês que obriga o americano a ler a legenda. Aí vai ter mais o português. Cara, vamos fazer eles falando em inglês. The church is doing all it can to keep your business running on time. You mean our business? Fala português, alienígena, filho da puta. É, meu amigo, isso não seria um defeito porque isso é muito comum e tal. Vários filmes por aí colocam o inglês como língua principal porque eles pensam, bom, os atores, a maior parte deles falam inglês, então vai ser mais fácil produzir dessa maneira. O problema é que aqui eles ficam falando o tempo inteiro assim, não, eu até consigo falar em português, e daí eles falam tipo assim, yes, I speak in Portuguese. E aí é muito bizarro, cara, você escuta isso, a sua cabeça explode. Esse aqui é um roubo na lista porque não é um filme, é uma série. Só que, cara, isso, pra quem fala português, é uma loucura, entendeu? Chega um momento que você começa a questionar sua própria sanidade, porque eles realmente ficam falando, nós vamos falar em português, eu falo português. E aí o cara começa e mete um The Books on the Table. E aí a gente fica, rapaz, o que tá acontecendo, velho? Isso não tá certo. Achou errado, otário? É uma série muito boa, mas tem esse probleminha, né? É, isso aqui, gente, é picuinha, tá ligado? Isso aqui não é defeito mesmo, é só uma parada que incomoda quando você escuta. Pra sanar esse problema, é só colocar dublado em português, porque o que acontece? Quando eles falam em japonês, de fato vai estar em japonês na série dublada em português. Só que daí quando eles falariam em inglês na série original, eles falam em português, entendeu? A gente se vinga dos criadores. É verdade. Porque aí toda vez que vem alguém falar em inglês, vai estar falando em português. Mas é português brasileiro que eles estão falando. Não importa. Português é português. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Por falar em roubo na lista, vamos trazer mais um agora, que é o filme Napoleão, que é um roubo porque não é um filme muito bom, mas ele tem um momento muito curioso que chamou muita atenção das pessoas. Esse filme é dirigido pelo Ridley Scott, o cara que já trouxe pra nós alguns dos maiores clássicos do cinema, como Alien, O Oitavo Passageiro, Gladiador, Blade Runner, entre tantos outros. Só que o Ridley Scott é um cidadão de altos e baixos. Às vezes ele acerta muito, às vezes ele erra E muito. ultimamente ele tá bem baixo, né? Ultimamente ele tá errando bastante, que foi o que aconteceu aqui em Napoleão, a cinebiografia do grande conquistador. What is your name? Napoleon. As the course of my life just changed. Napoleon. É, ele quis mostrar a história desse francesinho aí, e eu tô falando isso porque ele era meio baixinho e tal, conquistando vários países, explodindo coisas e tal, e também a história dele de amor, os interesses que ele tinha ali. Ele quis fazer esse grande apanhado de situações relevantes sobre a vida de Napoleão. E uma coisa que a gente já aprendeu com o Ridley Scott é que história pra ele, como ela foi descrita e respeitada por historiadores, não é tão importante assim. Discordo. É bobagem, entendeu? Ele até tenta respeitar. Nesse filme aqui ele tenta, sabe? Ele mostra, por exemplo, os franceses invadindo o Egito, o que realmente aconteceu. Porém, o Ridley Scott achou assim, cara, invadir um país é parar de barco lá, dar oi pra galera. Né? Isso não é legal, entendeu? Tem que ter uma ação a mais. Então ele botou aqui os franceses atirando nas pirâmides, coisa que não tem aí nenhuma evidência histórica que comprove, mas pior, ele reforçou o mito de que Napoleão foi quem arrebentou o nariz da esfinge. Então senta o dedo nessa porra. Exatamente, porque pra quem não sabe, a esfinge, muito famosa, falta o narizinho. Foram brincar de roubar o nariz e não devolveram. E isso aconteceu pela erosão, pelo tempo e tudo mais. Só que se criou esse mito de que foi o Napoleão que mandou dar um tiro de canhão lá e arrancar o nariz da esfinge. Mas aí, isso é uma fake news, entendeu? Essa parada não é real. Só que esse filme reforça o mito. Como a gente falou, é um roubo na lista porque não é um grande filme. Mas ele tem essa situação que fez muitas pessoas se incomodarem com o filme, pessoas que queriam uma história um pouco mais fiel, porque realmente o filme tenta ser fiel. Sabe o que acontece? Esse filme não é historicamente acurado e é um filme chato. Vai agradar quem isso aí? Porque o historiador vai falar, isso aqui tá errado, tá errado, tá errado. Pra alguém que gosta de uma história boa, vai falar, esse filme aqui é chato. Vai agradar quem isso aqui? É complicado. Vai agradar o Ridley Scott, que infelizmente tá ficando velhinho. Inclusive, eu não sei se não foi ele que destruiu o nariz da esfinge e agora tentou botar a culpa no Napoleão. Pode ter acontecido isso, entendeu? Denúncia! Tô aqui inocente, um defragante. A saga John Wick já é uma das maiores da história do cinema de ação. Desde que saiu o primeiro filme, todo mundo ficou muito impressionado, porque são filmes de ação que conseguem gravar uma ação muito mais fluida, sem tantos cortes e com coreografias muito, mas muito precisas.
E olha só, a sinopse do primeiro filme é lançada em 2014. Invadem a casa de um ex-assassino, matam o cachorro dele e agora ele quer se vingar de tudo e todos. Cara, parece a parada mais boba do universo. E de fato, o enredo não é a grande pérola desse filme. Os acertos estão justamente na cena de ação e na direção, né? Porque aqui o Chad Stahelski consegue mostrar como esse maluco é habilidoso, como ele consegue carregar arma, como ele consegue botar o terno dele ficar estiloso e como o Keanu Reeves tem dificuldade de falar algumas palavras, né? Eu andei com Corsa, gostei do novo Corsa. Felizmente, esse papel aqui é perfeito pro Keanu Reeves. Cara, esse é o melhor papel no qual o Keanu Reeves já foi encaixado. Ele deve ter 7 falas ao longo do filme e ele precisa fazer correria. Então, tipo assim, cara, ele nasceu pra isso. E ele é elegante, porque se fosse um cara muito musculoso, não seria elegante. Nossa, ele é perfeito. Ele é um John Wick perfeito. Tudo que ele tem de ruim como Jonathan Harker, ele tem de bom como John Wick. Muito obrigado. A gente aqui dá de César o que é de César, a gente é justo, entendeu? Tem que ser justo, amigo. O Keanu Reeves se consolidou nesse papel e John Wick se consolidou no cinema de ação. Então tivemos 4 filmes até então e uma constante foi percebida. A cada filme que passava, a duração aumentava um pouquinho. Mas assim, os filmes eram tão bons que não tem problema, entendeu? O primeiro filme é super curtinho, o segundo vai ter uns minutos a mais, mas cara, quem não gosta de uns minutos a mais de porradaria, entendeu? O terceiro vai ter uns minutos a mais, mas que filme bom, cara, quem não gosta de mais porradaria? Só que aí chegou John Wick 4, Baba Yaga, e dessa vez ele não tem uns minutinhos a mais. Dessa vez ele tem uns quantos dos minutos, mas muitos minutos tem uma a mais. hora a mais. Ele é um filme de 2 horas e 40 e poucos, do John Wick dando tiro na cabeça de malandro e chute em não sei quem. Ah, mas eu sei que você vai comentar, nossa, vocês não gostam de ver tiroteio, porradaria e tal? A gente ama, é muito bom. E aqui, John Wick 4 faz isso com maestria. Talvez seja o filme que melhor faz isso na franquia. Podia ser mais uma vez o melhor filme, porque é meio que um consenso que os filmes vão melhorando conforme vai passando. E esse daqui é um filme de ação excepcional, cara. A gente sempre fala da mesma cena, top view, mas que legal a gente ver essa cena agora em 2020 e tantos, os caras conseguindo fazer algo diferente, algo legal, entendeu? Não, cara, a qualidade do filme é inegável, por isso que ela tá nessa lista aqui, entendeu? Filme. É um baita filme. O problema é que esse filme tem 2 horas e 47. E aí, se você vai especialmente ao cinema ver esse filme, chega uma hora que começa a irritar. Porque o filme não para, o tempo inteiro é tiro, 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 chute, 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 tapa, 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 e não para, entendeu? Tem um momento que não tem mais o que ver, entendeu? Você já viu tanto disso que nada é novidade. Não são 2 horas e 47, são 2 horas e 49. Ele tinha 2 minutos a mais ainda de lutaria, de brigação. É legal, mas não precisava ter tudo isso. Dava pra cortar fácil 40 minutos desse filme aqui, cara, mas assim, olha, é muito fácil. Ele se beneficia de uma coisa, tá? Que é ter uma crescente no final. Porque ele tem esse momento no meio do filme, que é a lutinha. Lutinha pra lá, lutinha pra cá, lutinha com o samurai, lutinha com não sei quem. Lutinha com o americano, lutinha com o japonês. Aí chega uma hora que tu já não sabe mais o que tá assistindo. Porém, quando ele se encaminha pro final, quando chega a escadaria, quando chega o duelo final, ali o filme cresce. Então a gente acaba meio que assim, ah, mas eu lembro disso, daquilo e tal. Sim, mas o meio desse filme tem uma barriga cheia de porrada. E te bate na barriga! É tipo ir num rodízio de pizza, entendeu? Quando você come as primeiras 8 fatias, tá tudo gostoso, entendeu? Quando você começa a se encaminhar pra 12ª, já começa a empurrar só, entendeu? Você já não tá mais naquela vibe, tipo, não tá mais sentindo o sabor, você só quer meter pra dentro porque você já pagou e você quer, entendeu? Fazer valer. Mas aí não tem mais prazer envolvido, entendeu? E John Wick 4 tem um momento em que ele te traz uma fatia de pizza de sorvete. Eu não sei se existe isso na sua região, aqui na nossa existe. É uma parada de merda, uma invenção de merda da humanidade, ver uma pizza com queijo e em cima ver uma bola de sorvete, cara. É uma ideia totalmente estúpida. E essa bola de sorvete é a que vai fazer você passar mal depois. É a que vai te deixar sair, sabe quando sai mal? Isso aqui não é mais um vídeo sobre estufado, assim, você sai na merda da pizzaria. Esse filme aqui, ele tem uma fatia com bola de sorvete em cima. Tem que fazer um podcast no PIB que é o Nem de Graça. E vai estar aqui no YouTube pra você assistir, tá? Que nem de graça eu gostaria de ficar comendo pizza com bola de sorvete em cima. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você discorda de algum dos itens que a gente trouxe aqui na lista? Não tem
Problema, porque aqui é um canal democrático, você pode falar sua opinião, só que você tem que respeitar a nossa também. Porque a gente foi fazer um vídeo de Van Helsing falando que não gostava do filme, as pessoas queriam queimar a gente como se a gente fosse o Frankenstein. Eu queria queimar o filme do Van Helsing como se ele fosse o Frankenstein, entendeu? A gente pode ter esse desejo, só não queima a gente. Sabe o que eu fiquei pensando agora? Que uma pizza com uma bola de sorvete no meio da tarde, aleatória, não é ruim, cara. Se você concorda, os links estão aqui na descrição pra você conferir as nossas redes sociais e se inscrever no PewCast também. Eu acho que uma fatia de pizza, não tô falando do rodízio, entendeu? Ih, rapaz!